Em dezembro de 2021, centenas de estudantes manifestaram-se em Braga por causa das denúncias de assédio sexual que aconteceram nas residências universitárias da Academia Minhota. 3 meses depois, e solidariedade aos colegas de Braga, estudantes de Lisboa protestam em frente à reitoria da Universidade de Lisboa, onde gritam palavras de ordem e exigem que as instituições de ensino superior olhem para dentro e tomem medidas urgentes contra a negligência institucional diante de denúncias de casos de assédio em ambiente académico. Ainda sob o barulho dos manifestantes, o Conselho Pedagógico da Faculdade de Direito de Lisboa cria um canal para receber as denúncias numa primeira radiografia do problema. Em 11 dias, chegaram 70 testemunhos, dos quais 50 foram considerados casos de assédio em contexto pedagógico. Precisamente um ano depois, em abril de 2023, e como vimos no primeiro episódio, o capítulo da Routledge dá músculo às denúncias feitas nas paredes do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. E meses depois, é criada uma comissão independente para analisar e esclarecer as eventuais situações de assédio sexual e moral ocorridas neste centro. E este ciclo começa a repetir-se. Protestos estudantis que resultam em denúncias, que geram mais protestos e que empurram as instituições para fora daquela zona de conforto, se é que ela existe. E esse movimento gira em torno de uma palavra que abriga em si tantos sentimentos, tão desconfortáveis. É sobre esta palavra que vamos tratar neste episódio. O caso Boaventura é um original da Coimbra Coletiva, uma série em podcast com 5 episódios. Episódio 4. O que é assédio? Antes das manifestações estudantis que aconteceram em Braga, e também antes dos protestos em Lisboa e antes mesmo do caso de Boaventura rebentar, uma estudante em Coimbra apresentou a sua dissertação de mestrado em Sociologia, intitulada Afinal, o que é o assédio sexual? As representações das estudantes da Universidade de Coimbra relativamente ao assédio sexual. A autora do estudo é Daniela Pereira Neto, que, entre 2018 e 2019, ouviu a comunidade estudantil da Universidade de Coimbra para entender melhor qual é, para esta população, o significado de assédio sexual. Daniela concluiu que assédio, para estes jovens, não tem uma definição fixa. Ele começa onde termina o conforto de quem o recebe. E o nível de abstração disso é preocupante. A pesquisa mostra ainda que a definição de assédio sexual surge carregada de controvérsias, como, por exemplo, a dificuldade em distinguir o assédio de outras condutas, como a sedução. Essa fronteira é confusa, e os próprios estudantes reconhecem que não existe um conceito único ou consensual de assédio sexual entre eles. A pesquisa revela que esta subjetividade é geral. Foram entrevistados alunos e alunas das 8 faculdades que compõem a instituição. E é aqui que nos deparamos com o título deste episódio, que é o título de mestrado da Daniela Neto e que, por sua vez, é uma das questões mais embaciadas para os jovens. Para denunciar um abuso, é preciso ter a convicção de que ele realmente aconteceu. Mas, como saber o que realmente aconteceu se os mecanismos institucionais de prevenção e resposta são insuficientes? E a única certeza nisto tudo é a ideia de que é muito urgente discutir o tema. Recentemente, o país e também esta Câmara teve conhecimento de uma realidade que eu penso que ninguém quer que aconteça no ensino superior. Tratam-se de situações e relatos de casos de assédio que têm caracterizado as instituições de ensino superior. Sabemos, neste momento, estão a decorrer processos internos de averiguação, naturalmente, das circunstâncias e de eventuais responsabilidades, mas queria, nesta minha primeira questão, perguntar à Sra. Ministra o que é que o seu Ministério pensa fazer e quais são as ações que têm delineadas para dar resposta a uma preocupação, a da garantia de que a Universidade, os politécnicos e todo o sistema de ensino superior está livre de situações de assédio. Muito
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. A palavra à Sra. Ministra para responder. Sra. Ministra, faça. Muito obrigada, Sr. Presidente, e peço desculpa pelo erro de protocolo. Muito obrigada, Sr. Deputado Alexandre Poço. O Governo condena toda e qualquer forma de assédio e discriminação baseada na nacionalidade, género, orientação sexual ou outra. As instituições de ensino superior são espaços de liberdade e de promoção dos valores de igualdade e respeito, sem qualquer tipo de discriminação em razão do género, orientação sexual, nacionalidade ou outra, e não devem ser convenientes com as instituições que violem esses princípios. As instituições de ensino superior têm autonomia disciplinar, pelo que são os respectivos dirigentes máximos que têm poder disciplinar sobre esta situação. De qualquer das maneiras, aquilo que eu gostaria de informar é que não foi recebida nenhum tipo de denúncia ou queixa no Ministério ou de qualquer entidade sobre a nossa direção. E se forem recebidas, serão de imediato remetidas à Inspeção-Geral da Educação e Ciência para averiguações. Esta é a então Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, que, em maio de 2022, respondia ao deputado Alexandre Poço numa sessão na Assembleia da República. A ministra estava a ser questionada por causa de denúncias que envolviam a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Meses depois, Elvira Fortunato dá 30 dias para todas as instituições portuguesas de ensino superior consolidarem o número de queixas de assédio registadas nos últimos 5 anos. Recebeu de volta o número de 38 denúncias, das quais 4 resultaram em sanções. Era esse o balanço feito pelas próprias instituições. A ministra anuncia então a criação de um grupo de trabalho interministerial para desenvolver ações de pedagogia junto das instituições. O governo muda, Elvira Fortunato deixa de ser ministra e o novo responsável pela pasta da educação anuncia outra comissão, parecida, mas diferente, que vem substituir a criada pelo anterior governo. Eu sou professora na Universidade de Lisboa, no Instituto Superior de Economia e Gestão. A minha área de investigação tem a ver com género, trabalho e organizações. Sara Falcão Casaca é socióloga. Ela tem coordenado a realização de auditorias em diversas organizações como perita em igualdade de género com agências nacionais, europeias e internacionais. Em maio de 2024, o então Ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, contactou a professora Sara Falcão Casaca para coordenar uma comissão nacional cujo mandato seria proceder o acompanhamento das estratégias que estavam a ser implementadas pelas instituições de ensino superior em Portugal no sentido de prevenir o assédio, seja ele moral ou sexual. A professora Sara desempenhou um papel central na coordenação desta comissão para o acompanhamento da implementação das estratégias de prevenção da prática de assédio nas instituições de ensino superior. Era o início, mais ou menos como riscar um fósforo dentro do quarto escuro da gravidade do problema do assédio na academia em Portugal. Mas já era alguma coisa. Este trabalho teve início em junho e terminou em dezembro de 2024. O trabalho iniciou-se em junho, deram-nos apenas 6 meses para fazer esse relatório e, portanto, digamos que esse foi o meu trabalho nesta área, que se iniciou em junho e terminou em dezembro de 2024. Há algo que importa esclarecer, porque há um estudo que está por fazer, e não foi este. É preciso conhecer a expressão do assédio, e este não era o objetivo da Comissão. O objetivo da Comissão era exatamente perceber, deixe-me recuar um pouco, como muito bem sabe, sobretudo em 2022 e depois de 2023, vários casos de assédio na academia vieram a público. E em 2022, a então Ministra da Ciência e do Ensino Superior recomendou que todas elas adotassem códigos de conduta para a prevenção e o combate ao assédio, que desenvolvessem ações de sensibilização, que implementassem canais de denúncia internos e que desenvolvessem procedimentos disciplinares proporcionais, obviamente, em função, portanto, da gravidade dos casos. O que acontece é que esse Ministério criou uma comissão para fazer exatamente aquilo que a minha comissão depois veio a fazer, mas, entretanto, houve uma alteração, o governo caiu e, portanto, esse trabalho não foi sequer iniciado. Portanto, o nosso trabalho foi exatamente perceber se essas recomendações
tinham produzido efeito nas instituições de ensino superior. Todas elas terão canais de denúncia, essa era a questão. Todas elas terão códigos, desenvolveram ações de sensibilização. Portanto, era um mapeamento, era um levantamento das estratégias. Eu há pouco disse que há um estudo que está para fazer, não é? Que é o da expressão do assédio, que ninguém sabe qual é a expressão do assédio nas instituições de ensino superior em Portugal. Mas também há outro, não é? Que é a eficácia. Será que os instrumentos que foram criados são eficazes, não é? Portanto, ou seja, foi um primeiro levantamento e um primeiro mapeamento. E, portanto, foram 6 meses muito exigentes, mesmo para este mapeamento, porque não foi uma equipa de investigação. Eu não tive uma equipa de investigação ao meu dispor. Não houve financiamento para uma equipa de investigação. Portanto, foi um trabalho no sentido de pro bono, em nome do serviço público. E as pessoas que foram nomeadas para esta comissão eram pessoas que podiam apoiar, mas a partir da sua própria experiência, não propriamente para realizar a investigação. Esta comissão teve 11 pessoas, uma pessoa que foi indicada pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, que fui eu, para coordenar. Depois, cada ministério indicou uma pessoa do seu gabinete, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e o Ministério da Juventude e Modernização. E depois havia quem representasse as instituições de ensino superior, as universidades, da parte do Conselho de Reitores. Havia quem representasse os institutos politécnicos, havia quem representasse os estudantes dos 2 setores, universidades e politécnicos, da Federação Académica de Desporto, também do ensino privado, e o presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. E o seu contributo foi, fundamentalmente, obviamente, concebemos o guião de questionário que dirigimos às instituições em conjunto e depois eu recolhi informações muito importantes destas pessoas, mas a partir da sua experiência. Tínhamos, portanto, todo o setor ali representado com interlocutores e interlocutoras muito relevantes e realizei um focus group do qual excluí as pessoas que estavam a representar o Governo e a Comissão para a Cidadania e Igualdade, que foi dando os seus contributos, mas para o relatório. Do ponto de vista dos depoimentos, as demais pessoas foram muito importantes do ponto de vista da sua experiência. Nós tivemos que fazer um questionário, mas depois tínhamos que enviar esse questionário a todas as instituições. E, portanto, esse processo de envio a todas as instituições, ir acompanhando quem é que já respondeu. E a primeira análise dos dados do questionário contámos com o apoio da Direção-Geral do Ensino Superior. Senão teria sido completamente impossível. A primeira reunião acontece em junho de 2024. Em 6 meses, a Comissão precisava entender quais os mecanismos que as instituições portuguesas de ensino superior usavam para identificar as situações e condutas que podem ser consideradas como assédio. Nós quisemos ir mais além do mandato. Nós pensámos, então, e as instituições de investigação? Havia o caso do SES e que a dada altura até a Universidade de Coimbra disse que não tinha nada a ver com esse caso. E, portanto, nós propusemos ao Sr. Ministro, logo na primeira reunião que tivemos, então nós não vamos deixar não vamos só enviar este questionário às instituições de ensino superior, mas também unidades de investigação que têm uma gestão autónoma, não é? Porque há unidades de investigação que estão integradas nas instituições de ensino superior e, portanto, as respostas já estariam integradas nas respostas dessas instituições, mas depois há as de gestão autónoma, que é o caso do Centro de Estudos Sociais. Mas depois, eu sou socióloga, eu achei que a análise do questionário não seria suficiente, e, portanto, apesar do pouco tempo e de não termos equipa de investigação, pareceu muito importante realizar focus group, como já disse. Se nós tínhamos informantes privilegiadas e privilegiados dentro da comissão, havia outras pessoas que importava também ouvir, e, portanto, convidei pessoas que dirigiam unidades de investigação, convidei pessoas que dirigiam universidades e politécnicos, docentes, estudantes, pessoas que estão à frente de gabinetes de apoio às vítimas de assédio, de violência, de discriminação nas instituições. Procurou-se alguma diversidade
e também pessoas que estão a trabalhar nos gabinetes, nas comissões para a igualdade, inclusão e diversidade das instituições. E ainda pensei que era muito importante fazer audições com os sindicatos do setor, os sindicatos mais representativos. E também convidei a atual coordenadora ou presidente da Associação de Bolseiros de Investigação Científica. Isso foi muito importante, porque obviamente não se tratou apenas de uma análise descritiva do que é que as instituições reportam, mas também, não é, as vozes, os testemunhos de quem está no terreno. E como eu disse, apesar de não ter sido um estudo sobre a efetividade dos instrumentos criados, já conseguimos ali perceber que há muito trabalho por ser feito e uma das principais conclusões foi essa. Portanto, do ponto de vista do cumprimento da recomendação, digamos que a esmagadora maioria das organizações, das instituições de ensino superior cumpriu, mas temos que trabalhar muito para além do mero cumprimento. O mero cumprimento que a professora Sara Falcão Casaca refere-se aqui é a existência de códigos de conduta para a prevenção do assédio, assim como canais de denúncias neste universo de 74 instituições que responderam à comissão. Diante dos resultados, foram identificadas as áreas que necessitam melhorias. Nós, se quisermos combater o assédio de forma eficaz, precisamos de uma estratégia coerente. É muito importante. E uma estratégia tem que ser operacionalizada. Tem que ser operacionalizada com planos de intervenção, com medidas que sejam aquelas que não são medidas avulsas, nem são medidas ad hoc, nem são medidas que eu adoto porque a outra instituição também tem. Não. O que é importante é cada organização fazer diagnóstico regulares à sua comunidade, fazer questionários anónimos, ou seja, identificar potenciais riscos, conhecer a expressão que neste momento não se conhece do assédio. Se há organizações a fazer inquéritos ao clima organizacional, devem incluir estas matérias, conhecer exatamente qual é a sua situação, porque eu não sei se nós podemos continuar à espera que haja por parte do Ministério um inquérito a nível nacional que nos dê a expressão do assédio. Depois, saber adequar ações de sensibilização aos públicos-alvo. Outra coisa muito importante e que as organizações ainda não fizeram, ou muito poucas fizeram, creio que apenas 25% das que nos responderam fizeram, são também programas de capacitação e de formação. Portanto, integrar uma perspectiva de direitos humanos, de igualdade de género, de forma transversal nos currículos, parece fundamental que aconteça. Depois, é preciso que todas as pessoas conheçam esse código, todas as pessoas saibam que existe um canal de denúncia. Nós identificámos um problema com os canais de denúncia. A maioria das instituições tem canais de denúncia genéricos, tipo catch-all. Se alguém tem uma denúncia sobre uma infração na contratação pública, é aquele canal de denúncia. Se há uma reclamação qualquer do ponto de vista da deficiência do serviço que é prestado, é aquele canal de denúncia. Ora, matérias como esta têm que ter o seu canal específico. Qualquer manifestação de assédio, seja moral ou sexual, é uma manifestação grave de violação daquilo que são direitos à integridade física, psicológica e à dignidade pessoal, portanto é uma violação dos direitos humanos, tem que ter o seu canal específico, não é? O tal protocolo de atuação tem que também existir. A informação transparente sobre quem integra a comissão e a provedoria que vai avaliar. Tempo de averiguação tem que ser um tempo célere, o mais célere possível. Tem que haver garantias de que as pessoas que denunciam estão protegidas, obviamente, assim como as vítimas, e é preciso também divulgar quais são as sanções. Isso também se falha. Que sanções é que são aplicáveis no caso de assédio? O assédio numa instituição de ensino é particularmente grave e diferente em vários aspectos, devido à relação de poder, dependência e vulnerabilidade que define esse ambiente. Poucas são as universidades, centros de investigação ou institutos politécnicos com canais de denúncia específicos para a participação de casos de assédio moral ou sexual, e isso condiciona a forma como as instituições dão seguimento às denúncias recebidas. A maioria destes canais está associada a uma comissão interna
o que pode condicionar a avaliação das participações, gerar desconfiança nas vítimas e dissuadi-las da denúncia. Através do trabalho da Comissão, Sara Falcão Casaca concluiu que mais de um quarto das instituições não têm respostas de apoio psicológico para vítimas de assédio que, sem esse apoio, receiam as consequências e possíveis retaliações do que as denúncias podem trazer. Há ainda um longo caminho a percorrer. Bom, nós estamos sempre a falar de comportamentos que nos são infligidos e que são indesejados. E isso é muito importante na definição, ou seja, não tem necessariamente que ver com se a outra pessoa teve ou não uma intenção de nos denegrir, de humilhar, de nos constranger. É, no fundo, desde que seja um comportamento para as pessoas relativamente às quais é infligido, se for um comportamento indesejado, que perturba, que afeta do ponto de vista físico, psicológico, que atenta contra a dignidade, contra a nossa integridade, contra o nosso bem-estar, integridade física, moral, psicológica, aí pode ser tipificado como assédio, não é? Depois podemos estar a falar de assédio sexual e que vai desde, obviamente, piadas sexistas, não é? Insinuações, até formas mais explícitas e gravosas de propostas de teor sexual e sob chantagem, e que obviamente geram desconforto e, como eu disse, causam danos, e isso é particularmente importante, não é? Os danos que causam nas vítimas são danos bastante significativos, incapacitantes. Isto é preciso dizer que as pessoas que são vítimas, muitas vezes, além dos problemas de saúde, sejam eles do ponto de vista físico ou mental, os seus próprios percursos académicos e profissionais ficam em causa, porque muitas vezes é tão insuportável que abandonam esses mesmos percursos. E depois estamos a falar o assédio moral, que tem mais a ver com denegrir, definir objetivos que estão muito acima de qualquer pessoa pode efetivamente realizar, humilhar, denegrir, desvalorizar, e portanto creio que essa é a definição. E retiraria a carga daquilo que muitas pessoas consideram que é a intencionalidade, não é? Nós estamos a falar daquilo como é percepcionado, não é? E, portanto, são condutas que são percepcionadas como indesejáveis. Portanto, são perturbadoras. São tidas como hostis, que degradam o nosso autoconceito, a nossa autoestima e, portanto, que atentam até muitas vezes contra a nossa dignidade humana, e que podem pôr em causa a nossa integridade, tanto do ponto de vista físico como moral. Em Portugal, o assédio sexual é reconhecido como crime e está previsto no Código Penal sob a designação de importunação sexual. É definido como qualquer comportamento indesejado de natureza sexual, verbal, não verbal ou física, com o objetivo ou efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar a sua dignidade ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Denúncias e queixas por assédio e por assédio sexual devem ser apresentadas no prazo de 1 ano a contar da ocorrência do comportamento em causa. Neste episódio, não falamos sobre o caso Boaventura especificamente. Era importante mostrar como o assédio tem um impacto psicológico interpessoal profundo e não afeta apenas quem o sofre, mas também quem o testemunha e a própria instituição. Ninguém ganha absolutamente nada em expor ter sido vítima de assédio ou de abuso, a não ser maior sofrimento. Quem denuncia, fala para que não haja mais vítimas e para que os abusadores sejam vistos como culpados e sofram as consequências pelos seus comportamentos. Mas é preciso ouvir todas as vozes. E ouviremos mais uma, a que dá nome a este podcast. E faremos isso no próximo episódio. Eu há 2 anos que sou tratado como não tenho direitos. Não tenho direito ao contraditório. Não tenho direito a defender-me. Não tenho direito à presunção de inocência. Não posso ser como calei perante a comunicação social. O caso
caso Boa Ventura é um original da Coimbra Coletiva. Uma série de podcast com 5 episódios. A narração está a cargo de João Rui e os Belches Hotel assinam a banda sonora original. A investigação e os guiões são de Vilma Reis. A sonoplastia e o design de som é de João Silva, com edição, mistura e masterização da Blue House. Filipe Fidalgo, Gabriel Rente e Lara Guedes. Joana Pires Araújo é a produtora executiva e Maria Nolasco é a responsável pela identidade visual. Francisco Sena Santos e Clara Almeida Santos são os consultores científicos. Apoio à produção de Francisco Oliveira e comunicação de Ana Lu Bailosa.